a defesa, para depois, inclusive, poder auxiliar a Jaqueline nos ajustes que possa, porventura, ter no trabalho e tudo mais. Todos estão de acordo? De acordo. Ok. E por aí, Carmen, tudo bem? Tudo bem, estava só passando umas mensagens para uns alunos, uns estudantes que fizemos uma seleção interna aqui. Que legal. Agregar mais 7 estudantes na nossa turma em andamento. Eles Que fizeram umas legal. oficinas com nós durante todo o segundo semestre, lá em Erval, no Basílio, e aí choraram tantas pitangas que a gente achou uma brecha que é possível fazer um aproveitamento em fevereiro, só com eles e eles ingressarem no segundo ano. Aí estava aqui dando a notícia, tá numa facerice. Exato. Muito bem. Pessoal do Basílio que entrou na escola agora, então. Nós já temos, agora vai ficar 8 nessa turma do Basílio, e da nova turma que a gente está abrindo as pré-inscrições já tem 5 do Basílio, acho que o Basílio vai se mudar para Campo Sul. Exato. Que bom. Escola pulsando. Então, pessoal, vamos dando início aos trabalhos da defesa de dissertação da Jaqueline de Freitas Pádua, junto ao programa de pós-graduação em Educação Ambiental. Agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos aqui nessa tarde, para estarem assistindo a banca de defesa de dissertação, né, da Jaqueline, que conta com o nome Movimentos Sociais e as Juventudes Rurais no Brasil, uma análise a partir da educação ambiental crítica. E a partir disso também agradecer imensamente por terem aceito o convite para estar compondo a banca de avaliação e de arguição do trabalho da Jaqueline, a professora Najara Garcia, que é do nosso programa de pós-graduação em Educação Ambiental, o Maciel Cover, da Universidade Federal do Norte do Tocantins, e a professora Carmen Janaína Machado, que é da EFASul, de Canguçu, e também é pós-doc do programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas, né? O trabalho da Jaqueline dos Movimentos Sociais e as Juventudes Rurais no Brasil, uma análise a partir da educação ambiental crítica, né? Logo, logo ela já vai estar apresentando para nós. Então, enquanto proposta de metodologia de apresentação, a Jaqueline faz a sua apresentação aí em até 30 minutos. Após a ideia, como geralmente a gente faz, digamos assim, de longe para mais perto, né? Começamos com a arguição do Maciel, após a Carmen, e, por fim, a professora Najara. Podemos combinar assim? Ok. Então, desejo a todo mundo aí uma ótima defesa e vamos dando prosseguimento aos trabalhos. Já de imediato, passando para Jaqueline. Boa tarde a todos e todas que estão aqui hoje. Já vou pedir desculpa pelo começo nervoso, mas acho que é assim mesmo, né? Estou bastante feliz de todos vocês que estão aqui presentes, agradecer especialmente a banca, né, por ter retornado, né, foi a mesma banca da minha qualificação. Muito obrigada, Carmen, Najara, Maciel. E vocês já devem ter percebido, lendo o trabalho, que a temática permanece a mesma, né? Mas os sujeitos mudaram um pouco. A ideia inicial era fazer um trabalho com a juventude não organizada, a juventude da minha cidade, mas aí veio a pandemia, as coisas não melhoraram, não deu para fazer o campo, e a gente optou por continuar tratando das juventudes rurais e da temática ambiental,
mas das juventudes dos movimentos sociais, né, por entender que a gente conseguiria uma quantidade maior e melhor de dados secundários sobre essa juventude. Eu queria agradecer também a minha família, que está aqui hoje presente, aos meus amigos, minhas amigas, meus colegas do programa. Muito importante para mim vocês estarem aqui. E vou tentar não chorar, porque é muito emocionante mesmo esse encerramento. Mas então vamos lá. O Sérgio já falou, qualquer coisa, se eu cair, vocês me avisem e tal, né? Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui do lado. Como o Sérgio já disse, o título do trabalho é Movimentos Sociais e Juventudes Rurais no Brasil, uma análise a partir da educação ambiental crítica, né? Da linha de educação ambiental não formal do PPGE. E aqui tem o sumário da apresentação, né? Então, primeiro eu vou apresentar minha questão de pesquisa, os meus objetivos geral específicos, a introdução do trabalho, né? Onde está a metodologia, e os meus 3 capítulos. O capítulo 1, a questão ambiental e as juventudes rurais no campo de estudos da educação ambiental. O capítulo 2, as juventudes rurais e movimentos sociais. O capítulo 3, as juventudes rurais no esteio das pautas e mobilizações socioambientais no Brasil. E as considerações finais, as referências que eu usei para montar a apresentação, né? Então, a nossa questão de pesquisa é como a discussão da educação ambiental crítica está contida nas pautas socioambientais dos movimentos sociais campesinos brasileiros com organização de juventude rural. Para responder essa questão, os objetivos que nós formulamos foram os seguintes, né? Como objetivo geral, compreender como a discussão das questões socioambientais a partir da educação ambiental crítica está contida nas pautas socioambientais das juventudes rurais, dos movimentos sociais campesinos brasileiros, e os objetivos específicos que nos auxiliaram na construção dos 3 capítulos foram discutir o contexto atual acerca da temática socioambiental e das juventudes rurais e movimentos sociais, compreender o contexto histórico-social no qual as juventudes rurais e movimentos estão inseridas e analisar como o debate socioambiental proposto pela educação ambiental crítica pode estar contido nas pautas das juventudes rurais. Bom, então a temática gira em torno desses sujeitos, dessas sujeitas, né, os jovens do meio rural brasileiro, né, e a gente opta por usar o plural, juventudes, por entender que são sujeitos diversos, né? Não só porque são jovens, porque estão no meio rural ou porque estão dentro dos movimentos, eles são todos iguais, né? Como vai ficar claro ao longo da apresentação dos resultados da pesquisa. E a temática ela gira em torno das questões do rural e das questões ambientais, e ela tem como a lente de análise a educação ambiental crítica, né? E as principais motivações para estudar, escrever, pesquisar sobre essa temática, primeiro elas partiram da experiência que eu tive no projeto da CNPq, junto com o Sérgio, meu orientador, que era o mapeamento das questões socioambientais ligadas a juventudes também organizadas, né, pelo Brasil, e além do fato de eu ter crescido na roça, né, então a maior parte da minha família é roceira, então estar em contato com o ambiental e o rural sempre junto sempre fez parte da minha vida, assim, né? Para compreender e tentar responder algumas questões, né, relacionadas às juventudes dos movimentos e a questão ambiental, né? Então, como que a crise ambiental interfere nas estratégias, nas lutas desses jovens, ou como o debate de ficar no campo ou sair do campo, que é um debate tão clássico quando se trata de juventude rural, é vivenciado por esses jovens desses movimentos, né? E como que as relações que esses jovens constroem, né, dentro desses movimentos diante dos conflitos ambientais, como se dá isso, né? Então, para responder essas questões, investigar esse universo de significados, motivações, valores, a nossa escolha foi para uma metodologia qualitativa, né? Os movimentos sociais que nós escolhemos foram os principais movimentos sociais do campo no Brasil, né? A CONAC, a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MMC, o Movimento de Mulheres Camponesas, o MST, o Movimento Sem Terra, o MPA, o Movimento de Pequenos Agricultores, e a PJR, que é a Pastoral da Juventude Rural, né? E
para a construção da pesquisa, nós nos utilizamos de dados secundários. Então, os dados que nós utilizamos foram os vídeos presentes nos canais oficiais desses movimentos. Então, a gente priorizou os vídeos onde houvessem jovens falando sobre jovens e para jovens, né? E muitas vezes relacionando a temática ambiental também. E documentos, cartilhas, notícias disponibilizadas e produzidas pelos movimentos e muitas vezes pelos jovens falando dos jovens ou do movimento falando sobre os jovens desse movimento, né? Para analisar todo esse material, que foi extenso, né, foram vários vídeos, assim, 24, só de vídeos foram 24 vídeos com falas de 63 ou 64, se não me engano, jovens diferentes, então, mais os documentos, as cartilhas, então era um material volumoso, né? Então, para a organização desse material, a gente, como metodologia de análise, a gente escolheu a análise de conteúdo, e para nos auxiliar nessa organização e na codificação de todo esse material, a gente usou o software Atlas TI9, que é um software de análise de dados. Ele não analisa, né? Mas ele auxilia na organização desse material e na codificação desse material. E a partir dessa codificação, por temática, a gente pôde categorizar os nossos dados e criar as categorias que eu vou apresentar no capítulo 3. Então, para iniciar no capítulo 1, a questão ambiental e as juventudes rurais no campo de estudos da educação ambiental, eu vou trazer uma breve contextualização sobre o período recente, né, porque eu não mencionei, mas os dados que nós coletamos são dos últimos 5 anos, então uma contextualização sobre como está o rural ambiental do Brasil, o nosso marco teórico e o estado da arte que nós desenvolvemos para a realização dessa pesquisa. Principalmente nos últimos 3 anos, após o golpe do impeachment da Dilma, né, e com o governo Temer, e principalmente nos últimos anos do governo Bolsonaro, a gente tem uma clara ascensão do anti-ecologismo no Brasil, né. Então, se tem uma série de medidas de fim de secretarias, de corte orçamentário, né, de políticas públicas que não tem mais ninguém responsável por tocar essas políticas públicas, tanto no âmbito ambiental, quanto no âmbito rural, quanto no âmbito das juventudes também, né? Então, se tem e somado a isso a pandemia, então, se tem um clima de estabilidade e um clima de ausência de política ambiental, né? Podemos colocar assim. Somada a esse cenário, a gente traz alguns dados do último censo do IBGE, né, que era para ter acontecido outro, mas não aconteceu. Ainda se tem uma redução das faixas mais jovens da população do campo, né, e se tem também uma grande concentração de terra nas propriedades que estão voltadas para a produção de commodities, né? Então, a agricultura familiar, apesar de ser quem mais dá empregos no campo, ainda ocupa a menor área do campo, né? E sem contar o aumento do uso do agrotóxico, várias medidas de flexibilização que têm ocorrido, né? E continuam ocorrendo. Se tem já estava em aumento esse uso do agrotóxico em 2017, né? Somado a isso, tem um aumento significativo de 25%, de acordo com o relatório da Comissão da Pastoral da Terra, de 25% de conflitos de terra em 2020 a mais que 2019. Então, um aumento muito grande em conflitos socioambientais, principalmente relacionados à invasão, grilagem, desmatamento ilegal, com a mineração tendo uma participação marcante nesses conflitos, né, principalmente por água. Diante desse contexto, a gente fez algumas escolhas teóricas e de autores, assim, para nos ajudar a debater tudo isso, né, junto à juventude, né. Então, a gente traz os autores, o Eichmann e a Carneiro, né, para a gente tentar entender como vem ocorrendo esses estudos sobre os jovens, como o jovem tem sido olhado, né, pela academia, pela literatura científica nesses últimos anos, assim, e até para que a gente possa fazer diálogo com essa literatura, e a autora Castro, que tem um trabalho extenso sobre juventude rural no Brasil, e ela vem trazer essa ideia de que os jovens, eles têm
eles têm se reconhecido, eles têm atuado como atores sociais, né, principalmente nos espaços políticos, assim. Então, eles têm, nesses últimos anos, eles começam a pautar suas próprias questões, assim, para além do ficar e sair, para além da sucessão rural, né, mas pautar a educação do campo, pautar o direito ao emprego, o direito à tecnologia no campo, né, e o acesso às políticas públicas, que vinha sendo conquistado e agora já não está mais, né? Então, os jovens eles têm participado ativamente, né, na luta pelos próprios direitos, assim. Em relação ao meio rural, a gente traz Bezerra e Bacelar, Vanderlei Favaretto, Brandenburg, para nos ajudar a compreender essa questão tão complexa, né, que é a questão agrária no Brasil, ao longo dos anos, assim, da história do Brasil, e atualmente também, né? E a Vanderlei, com o estudo dela sobre o campesinato e a construção dessa categoria, e o quanto essa categoria foi importante para a própria história do meio rural brasileiro, né? Na educação ambiental, como a gente se pauta pela educação ambiental crítica, a gente trouxe esses autores para nos auxiliar a mostrar, bom, essa educação ambiental sobre a qual nós estamos falando, assim, né, o Loureiro, o Leff, o Larargues, e principalmente essa categoria, na verdade, eu não sei bem se eu posso chamar ela de categoria, mas essa ideia do Larargues do sujeito ecopolítico, né, esse sujeito que ele anuncia uma saída para a crise ambiental, ao mesmo tempo que ele denuncia a causa dessa crise ambiental, né? Então, ele fica nesse jogo de denúncia e anúncio, né? Então, ele denuncia a causa dessa crise, mas ele também mostra uma possível saída, um possível caminho para essa crise ambiental, né? Muito nessa ideia da educação ambiental indisciplinada. Bom, aqui eu trago os resultados do estado da arte, né, que nós fizemos. Nós fizemos esse estado da arte em 2 momentos, assim, pré-qualificação e pós-qualificação, né, depois da qualificação a gente deu uma atualizada nele. E a gente pode perceber que os principais estudos, assim, as principais temáticas que emergem dos estudos recentes sobre a juventude, eles ainda tratam bastante do êxodo rural, o jovem está saindo, o jovem está ficando, mas para além do sair e do ficar, tem se observado outros movimentos de permanência e movimentos de retorno também, e principalmente meios e estratégias para permanecer, né? Muitas vezes aliados aos espaços das cooperativas ou das instituições, das universidades e até mesmo os movimentos sociais, né? Então, utilizando esses espaços e o que oferecem esses espaços como meio para permanecer no campo. Além disso, também existem muitos trabalhos sobre educação, relacionando às juventudes à educação, né? Talvez muito por os jovens ainda serem tratados muito como sujeitos que estão se formando, né? Sujeitos que não estão prontos. E muito no sentido de exaltar o quanto eles... de exaltar não, mas de demonstrar o quanto o acesso à educação é uma pauta importante para eles, assim, né? Em relação direta à questão ambiental, o tema que nós mais encontramos, assim, de trabalhos que é relacionado à juventude rural, às juventudes rurais, foram os conflitos socioambientais, né? Então, como esses jovens têm participado na luta e no enfrentamento diante dos conflitos socioambientais nos seus territórios, né? E também os dilemas que esses jovens vivenciam diante de um empreendimento nos seus territórios, diante da mineração no seu território. Bom, capítulo 2, das juventudes rurais e movimentos sociais, eu vou apresentar um pouco do campo dos movimentos, né, aos quais pertencem as juventudes aqui analisadas. Então, só fazendo um apanhado geral, não vou me deter muito nisso, mas é importante a gente lembrar, é importante a gente destacar que os movimentos sociais no Brasil, não só os rurais, né, mas os urbanos também, eles tiveram uma participação política muito importante na construção da democracia do Brasil em vários períodos diferentes, né? Então você tem na década de 30 a luta pela legislação trabalhista, você tem o período da ditadura militar, onde há uma resistência muito forte resultando em mortes e tortura, e a história que a gente conhece muito bem, que a gente não pode nunca esquecer. Você tem uma participação muito ativa desses movimentos também, e
durante a construção da Constituição de 88, né? E a luta pelas políticas públicas, pela agricultura familiar, por tudo isso que vem acontecendo nesses últimos anos, né? Então, os movimentos sociais, eles têm participado bastante disso. Em relação à categoria ambiente, né, como esses movimentos se relacionam ao ambiental, essa estratégia de utilizar das questões ambientais como parte da estratégia de lutas e agregando o ambiente às pautas dos movimentos, isso surge muito ali nos anos 70, principalmente pelo movimento seringueiro, né, Chico Mendes. Então, se começa a perceber que a questão ambiental ela dá visibilidade para a luta, né, porque o debate da crise ambiental ele é um debate global. Então, os movimentos começam a utilizar dessa categoria de forma estratégica. E hoje em dia se tem isso muito como uma forma de explicitar os conflitos que esses movimentos estão vivendo no território deles, né? Então, porque além da questão social e cultural, está aqui, né? Estão me privando do meu acesso aos bens naturais, né? E a gente entende que esse ambiente dos movimentos sociais, em concordância com a GOM, ele é um ambiente de educação. Ele é um espaço educativo, assim, de formação política, né? Se a gente leva em conta as dimensões de organização política, de como o movimento se organiza, da cultura política que o movimento gera, e dessa dimensão de tempo, né, de história, de passado e presente, e isso gera uma educação, né? Então, essa experiência de construção da cidadania, que vai sendo acumulada ao longo dos anos, isso gera uma força social coletiva, como a Gol coloca, e isso é passado para as juventudes que estão ali, se formando dentro desses movimentos, né? E essas juventudes que estão se reconhecendo como atores políticos também cada vez mais, principalmente nesses últimos anos, assim, né? E que têm se mobilizado, mesmo que online, no último ano, assim, no momento que a pandemia estava pior, diante da perda de direitos que tem acontecido a partir do governo Bolsonaro, né? Aqui eu trouxe um breve resumo, né, uma contextualização geral de cada um dos movimentos. Então, qual é esse movimento, por que ele surgiu, né, como a juventude participa dele, para vocês se situarem assim, e depois a gente já vai entrar nos resultados mesmo, nas pautas e tal. Então, a PJR, a Pastoral da Juventude Rural, ela surge ali no início dos anos 80, de dentro da Igreja Católica, né? Para quem não sabe, as pastorais, elas são iniciativas da Igreja Católica, e ela surge muito como uma reação, assim, à questão do êxodo rural. Então, as pessoas começam a se preocupar que o jovem está saindo, né? Então, nós precisamos formar esses jovens politicamente para que eles possam entender a importância deles ficarem no campo, assim, né? E que é uma pauta que a PJR conduz até hoje. E esse é o único movimento que é formado por jovens. Então, ele é fundado por jovens e feito por jovens, assim, né? Completamente diferente dos outros. O MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem, também surge ali só que no final dos anos 80, e o MAB, ele surge muito das mobilizações dos atingidos pela usina de Itaipu, que começam a se organizar após ter a usina de Itaipu instalada em seus territórios, né? E até hoje o MAB ele continua mobilizando lutas, né, contra as injustiças que ocorrem na instalação de empreendimentos e grandes barragens, né, seja as barragens hidrelétricas, seja as barragens de rejeito, né, e o MAB possui um coletivo de juventude. O MAN, todos eles possuem ou coletivos ou secretarias de juventude, né. O MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, ele é o mais recente desses movimentos, ele nasce dentro da Via Campesina, são militantes da Via Campesina que resolvem se unir para pautar o enfrentamento à Vale no empreendimento do Grande Carajás.
E aí, a partir daí, o movimento começa a se dedicar na luta contra o avanço da mineração, né, em vários territórios. Inclusive, entrei em contato muito com humanos nos movimentos da mineração, contra a mineração aí no sul, né. O MCC, que é o movimento MMC, que é o movimento composto pelas mulheres camponesas, são mulheres que já participavam do MPA, já participavam do MST, já participavam de movimentos ligados ao campo, e que aí, nos anos 90, decidem criar um movimento para pautar a questão feminista dentro, né, da luta camponesa, né? Então, a violência doméstica, a falta de documentos para as mulheres do campo, né? A própria alfabetização dessas mulheres do campo. Então, o MMC ele vem trazer essa pauta feminista para dentro da luta camponesa, né? O MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, também ali no final dos anos 90, ele surge muito a partir do contexto neoliberal econômico que o Brasil estava passando, e somado a uma seca que alastrou assim, no país entre 95 e 96, os pequenos agricultores resolvem se reunir lá no Rio Grande do Sul para bolar estratégias coletivas de luta, né, de enfrentamento dessa situação. E até hoje a principal pauta do MPA é o resgate dessa cultura camponesa e a construção de um projeto de soberania alimentar popular, né? A CONAC, a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, ela nasce de dentro do movimento negro a partir das lutas pela titularização das terras quilombolas. Então, ela surge muito como a responsável por reconhecer e regulamentar os direitos territoriais dos quilombolas, né? E ela segue representando essas comunidades. O MST, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, ali nos anos 70, né, um processo, todos esses movimentos surgiram, não foi do dia para a noite, né, um processo, mas o MST, ele surge ali no momento durante a ditadura, que as lutas estavam ficando muito violentas, intensas no campo, né, e os trabalhadores se unem para fazer um enfrentamento a isso e buscar começar uma luta por uma reforma agrária, né, e uma distribuição social da terra. E hoje em dia, o MST também, junto a essa reforma agrária, ele pauta muito uma reforma agrária pautada na agroecologia, né, como a gente vai comentar um pouco mais sobre isso depois. Bom, aqui começam meus resultados. Essa tabela, eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí. Eu construí ela a partir da codificação que eu fiz no Atlas, né? Então, a partir dessas 4 temáticas, né, as questões socioambientais, o meio rural, a educação e as juventudes, então, quais foram as principais temáticas, né, que emergiram das pautas, dos documentos, das falas desses jovens, né? E, através do programa, eu consegui organizá-las assim. Então, a gente percebe, e de maneira geral, claro que a gente vai ver no capítulo 3 que isso se diferencia um pouco de um movimento para outro, de uma juventude para outra. Mas, de maneira geral, quando os jovens e o movimento falam de juventude, é no sentido de o jovem é que vai continuar a luta, né? São os jovens os responsáveis pela continuidade da luta, porque se os jovens não continuarem a luta vai acabar, assim. Então, essa juventude que, para eles respeitam muito isso, não, nós somos a juventude, nós somos uma força transformadora. Então, a juventude, com essa força transformadora, ela vai dar continuidade a essa luta, e como? Através da organização. Então, se organizando, que nós, jovens, vamos canalizar essa força transformadora para continuar essa luta, né? E para isso é importante se formar no movimento. Então, a pauta da educação, ela parece muito relacionada à educação do movimento, dentro do movimento, né? E educação para o meio rural, né? Então, com importância para o meio rural também. E aí a gente pode perceber aqui que a maior parte das temáticas que estão ligadas às questões socioambientais são as questões ligadas ao meio rural, assim. Então, a questão ambiental e a questão rural, ela se aproxima das temáticas que
que esses jovens e essas jovens trazem para a gente, assim, né? Então, se eu estou falando de um novo modelo produtivo, é um novo modelo produtivo que respeite o meio ambiente, né, e que seja bom para a produção rural. Se eu estou falando de conflitos socioambientais, eles estão relacionados às questões socioambientais, mas eles estão acontecendo aqui no campo, estão afetando o meio rural, né? Estão afetando as dinâmicas do campo, né? A defesa dos bens naturais é a mesma coisa, né? Então, são questões que relacionam o ambiental e o rural, né? E o êxodo rural ainda aparece relacionado a uma temática voltada para o meio rural. Também tem muito a fala de eu preciso de tecnologia no campo, se eu vou ficar no campo eu preciso ficar bem, eu preciso ficar com qualidade de vida. Um ênfase para essa relação entre o campo e a cidade como uma relação estratégica, uma relação de aliados, né? E os principais conflitos ligados à água, à mineração e ao próprio agronegócio, né? Bom, então aqui no capítulo 3, as juventudes rurais no esteio das pautas e mobilizações socioambientais no Brasil, eu vou apresentar as categorias que nós criamos a partir da análise dos dados. Essa primeira categoria, continuidade da luta através da formação das juventudes, é um pouco do que eu já tinha falado, é uma categoria que se abrange de maneira muito similar a todos os movimentos, assim, né? E aí eu trouxe aqui uma fala que representa bem essa categoria da Dandara Strummer, uma jovem militante do MST. Então, a juventude, ela não tem só que se engajar com a luta, com a formação, como ela tem que se comprometer, porque quem continuou o que nossos pais começaram são a gente, todo. Qualquer movimento, qualquer sociedade, o que garante a continuidade dela é o jovem. Então, e muitas falas nesse sentido, assim, né, de que nós somos jovens, se a gente não continuar a luta, ninguém vai continuar, né? Então, mas muito também no sentido de que nós vamos continuar a luta, mas nós também vamos renovar a luta. Nós vamos renovar essas pautas, nós vamos renovar estratégias. Tem uma fala de uma jovem, eu não lembro o nome dela, mas ela diz bem isso, olha, a gente não pode achar que é fazendo como a gente fazia antes, que nós vamos conseguir mudar alguma coisa, nós precisamos mudar a forma como a gente faz, né? E os próprios jovens também, eles dão muita importância aos espaços formativos do movimento, buscando por qualidade de vida em seus territórios, como eu já havia comentado, e destaque para essa relação campo-cidade. Até como um meio de tipo, bom, eu sou jovem do campo, mas nada me impede de ir para a cidade, me relacionar com a cidade, de construir a minha relação com a cidade, né? Porque juntos, campo e cidade, a gente um fortalece a luta do outro, né? Nesse sentido. Essa segunda categoria também é uma categoria que se aplica à maior parte dos movimentos, todos eles, na verdade, que é uma questão muito que se aproxima muito da educação ambiental, assim, que é o entrelaçamento entre a questão ambiental e as pautas sociais e políticas, né? Então, eu trago essa fala da Kátia Soprani, do MPA. Nós afirmamos a todo momento que a gente busca um novo modelo de relações sociais, que a gente busca um novo modelo de relação ambiental com a terra e com a natureza, né? E a gente precisa afirmar e ter isso com certeza, que a nossa luta é contra o sistema capitalista, né? Então, a todo momento, na fala do jovem, né, nas pautas, a gente está falando de um acesso justo aos bens naturais, água, terra, a defesa do território. Então, para eu poder escolher o tipo de desenvolvimento e o que eu quero fazer no meu território, e a escolha desse modelo produtivo, né? Então, a questão ambiental, ela não aparece de forma alguma separada das questões sociais e políticas na fala desses jovens, né? E muito numa dinâmica que remete ao sujeito ecopolítico Guimarães, que é, ao tempo todo, denunciando os impactos e desigualdades do modo de produção capitalista, né? Então, eu estou denunciando a poluição, eu estou denunciando o agronegócio, os agrotóxicos, eu estou denunciando os impactos da mineração, ao mesmo tempo em que eu anuncio que é a minha luta e as minhas práticas pautadas na agroecologia, né, pautadas
como saída dessa crise ambiental e social, né? Então, o tempo todo, essa dinâmica. Essa terceira categoria, a produção de alimentos saudáveis e agroecológicos como enfrentamento à crise ambiental, ela é uma categoria que ela vai surgir muito dos movimentos mais ligados à produção, à agricultura familiar, né? Como o MST, o MPA, PJR, o MMC, porque está diretamente relacionado a isso, à produção de alimentos, né? Então, na fala da Maria Eduarda Vasconcelos, uma militante da PJR, a nossa juventude está no campo, está trabalhando, está produzindo, está pautando a agroecologia, está pautando uma alimentação saudável, de qualidade. Uma comida no prato como um ato político, né? Que vai além da alimentação, mas também de que no campo, para se viver bem, precisa de saúde, de educação, de lazer, de esporte, de força, né? Para sobreviver. Algo que os jovens, principalmente se a gente olha os materiais ali a partir da pandemia, né, 2020, eles dão sempre um destaque muito grande à questão da fome, do crescimento da fome no Brasil, né? Então, como o inquérito da Rede Pensão apresenta e demonstra, a insegurança alimentar no Brasil, ela tem crescido, principalmente a partir da pandemia, principalmente a partir desses últimos 2 anos, e relacionada a decisões político-econômicas também, e não só pela situação da pandemia, como o relatório bem mostra, um relatório muito interessante, se vocês puderem, procurem saber sobre ele, né? E uma coisa que o relatório também mostra é que essa insegurança alimentar, ela atinge mais os domicílios rurais do que os domicílios urbanos, principalmente se a gente pensar na região norte e nordeste do Brasil, assim, né? Então, algo que é bastante pautado por essas juventudes, principalmente ligado a esses movimentos da agricultura familiar, é a produção de alimentos saudáveis pautados na agroecologia como enfrentamento ao agronegócio e à fome no Brasil, né? Então, produzir alimentos saudáveis está muito além de um ato econômico, né? Mas um ato político e social também, assim, né? Então, eles falam e pautam a agroecologia como, além de um estilo de agricultura sustentável, uma alternativa ao agronegócio, então, uma alternativa ao modelo de produção vigente e uma forma de promover a biodiversidade, né? Em seus territórios, assim. A quarta categoria, os conflitos socioambientais e as disputas por territórios, ela emerge mais dos movimentos como o MAN e o MAB, que são movimentos que estão ali no enfrentamento direto a grandes empreendimentos em territórios de conflitos socioambientais, mas ela também surge quando a gente está falando do enfrentamento ao agronegócio, né? Então, um exemplo disso é que a fala que eu trouxe para representar essa categoria de uma militante do MMC, a Laura Juanita. Nós vivemos um contexto de avanço das fronteiras do capital, por sobre os territórios dos povos, né? Então, o avanço das fronteiras do agronegócio, dos grandes empreendimentos da mineração e dos setores energéticos, por sobre os territórios coletivos, dos assentamentos de reforma agrária, por sobre reservas ambientais, por sobre territórios indígenas e quilombolas, por sobre os biomas. Então, há um teor de denúncia desses conflitos e de luta por justiça ambiental, né? Então, quando um empreendimento desses, um grande empreendimento ou uma grande indústria, né, um grande projeto hidrelétrico se instala no território, se instala também um conflito de interesses e valor sobre o desenvolvimento daquele território, né? As comunidades locais, a população local, ela tem uma visão sobre esse território. E o empreendimento que está vindo de fora tem outro, né? E algo que apareceu também nas falas dessas juventudes foi como o espaço do movimento foi importante para contribuir para a construção do diálogo. Não o diálogo com os empreendimentos, não o diálogo com as mineradoras, mas o diálogo entre si, entre as comunidades, né? Entre os atingidos, para que eles pudessem se organizar e poder bolar estratégias de enfrentamento diante desses conflitos que eles estavam vivenciando, né? A quinta categoria
foi uma categoria que nós criamos porque nós percebemos que, quando se trata da juventude quilombola, a gente não pode ignorar o peso que a ancestralidade e o valor da cultura quilombola tem na construção da relação desses jovens com o seu território, né? Então, por isso a gente criou essa categoria, a ancestralidade e o valor cultural do território das juventudes quilombolas. Como afirma a Débora Gomes, da CONAC, desde quando nascemos, a gente vê os nossos pais, as nossas mães, né, as nossas mais velhas, sempre na lida, acordando cedo, fazendo tantas coisas e ainda assim lutando pelo território, estando na frente, né, como liderança, sempre lutando por aquele seu espaço, por aquele seu canto, né, aquele seu pedacinho de terra. Então, a gente não tem essa opção, a gente começa desde pequenininha vendo isso e vai crescendo. E não tem como a gente fugir à luta, né? Então, a cultura quilombola, a ancestralidade e a relação com essas juventudes, isso marca a relação que essas juventudes têm com o território, né? Isso emerge na fala deles, assim, né? Então, há um peso ao respeito aos mais velhos, a honrar a luta dos mais velhos, a tradição dos mais velhos e das mais velhas, né? Então, defender o território, defender os bens naturais desse território, é defender também a cultura desse território, né? Que são coisas que estão integradas na cultura quilombola. Além de que a própria CONAC e as próprias juventudes, assim, elas são estratégicas para essas comunidades na luta pela titularização, que é uma luta antiga, né, desde a Constituição de 88, e que ainda há pouquíssimas comunidades quilombolas titularizadas no Brasil, né? Então é isso. Bom, já estou chegando às considerações finais, e eu acho que deu para perceber, assim, pelos nossos resultados, o quanto esses movimentos e essas juventudes, eles são diversos, né? Não tem como a gente colocar todos eles numa caixinha de juventude rural e pensar que o que define essa categoria é o dilema de ficar e sair do campo. Acho que dá para perceber que existem várias nuances e que é uma questão complexa, assim, né? Podemos dizer, né? Eles são diversos. E pensando nessa juventude rural dos movimentos, o quanto eles afirmam que para eles o espaço do movimento ele é importante para a formação política dessas juventudes, e o quanto eles se veem como importantes para o movimento, na continuidade do movimento, na renovação das estratégias do movimento, né? E ficou muito claro, assim, principalmente nas falas e análise que a gente fez dos 2 últimos anos, o quanto o contexto da Covid, né, e o contexto social e político tem impactado e interferido nas pautas e nos posicionamentos dessas jovens e desses jovens, assim como o aumento dos conflitos socioambientais no Brasil também, né? Mas sim, a sucessão rural ela continua sendo uma questão, o acesso à terra também, e o acesso à educação também. Em relação às questões socioambientais, as principais pautas, assim, foram o acesso justo, né, e eu acho que eu devia ter botado essa palavra aí, o acesso justo aos bens naturais, a defesa do território e a defesa de escolha sobre como eu vou produzir, como eu vou viver, como eu vou existir no meu território, assim, sempre muito nessa dinâmica do sujeito ecopolítico, denunciando as injustiças e anunciando a luta, anunciando um caminho para o enfrentamento dessas injustiças, né? Acho que como limite do trabalho, o principal que eu queria destacar, assim, é a coleta de dados, eu acho, e o contexto da Covid. Eu acho que esse trabalho teria se enriquecido ainda mais com dados primários, né, e com um trabalho de campo mais extenso, né, e as questões abertas que sempre ficam, né, então, como que essa juventude vai seguir pautando as suas questões, né, agora que estamos em um mundo, várias aspas, pós-pandêmico, estamos em um ano eleitoral no Brasil, então muitas mobilizações vão acontecer, né? Então, como essas juventudes vão continuar pautando as suas questões em comum e as suas questões diversas, né? Aqui estão as referências que eu utilizei na apresentação. E é isso.
Obrigado, Jaqueline, pela apresentação. Antes de passar para o início das arguições, mais uma vez agradecer a presença de todos aqui, né, nessa tarde, prestigiando o trabalho da Jaqueline, a apresentação e a defesa de dissertação dela. Então, conforme combinamos, iniciamos a arguição com o Maciel, após a professora Carmen e após a professora Najara Garcia, ok? Após a arguição e após digamos assim, as respostas, a defesa de argumentação da Jaqueline, a banca vai para uma outra sala para, né, enfim, fazer a avaliação e tomar a decisão sobre o trabalho, né, para depois retornar. Então, daí vocês ficam na sala, já tem a Sabrina e a Gislene auxiliando aí na administração da sala também. Tá bom? Maciel. Pera só um pouquinho. Eles vão comentar primeiro e eu respondo tudo junto depois? Como é isso? Sim. Uhum. Tá bom. Acho que nesse formato remoto dinamiza mais as coisas, mas se após a arguição do Maciel for um entendimento que talvez para você fique mais apropriado fazer essa resposta, a gente pode avaliar daí, Jaqueline. Mas de imediato, já passando para o Maciel, e mais uma vez agradecer a tua presença, Maciel, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, Jaqueline e Sérgio. Parabéns pelo trabalho. É muito bom estar aqui novamente, depois de mais de um ano, depois da qualificação, e ver que o trabalho chegou num processo de amadurecimento e que é possível estar aqui analisando e apresentando esses dados e essa reflexão. Também dizer que é uma alegria estar novamente com a professora Najara e a professora Carmen e poder estar sempre nessa troca de aprendizados, enfim, é muito bom poder ver vocês novamente. O trabalho, então, o trabalho Movimentos Sociais e as Juventudes Rurais no Brasil, uma análise a partir da educação ambiental crítica, tem um objetivo bem definido, né, que tem se propõe a compreender as discussões de questões socioambientais dentro do campo da educação ambiental crítica, olhando os movimentos sociais e, no caso, olhando as juventudes rurais de alguns movimentos sociais campesinos brasileiros. Também o trabalho apresenta as fontes de pesquisa que eu destacaria a criatividade num momento difícil como esse que nós atravessamos, da pandemia, da impossibilidade de deslocamentos, enfim, todo esse contexto, de poder analisar discursos por outro meio, que é esse meio, digamos, além dos materiais impressos, que era um meio mais, enfim, comum, e agora também, sobretudo dos 10 anos para cá, 20, essa emergência das redes sociais, onde há um acervo grande de materiais, de posicionamentos, de discursos, como no caso você traz essa análise de vídeos, de lives do YouTube, que também é algo que é interessante de se observar, tanto pela criatividade de enfrentar e lidar com a coleta de dados num momento difícil, como nós estamos atravessando, e de nos dar conta de que há um acervo muito grande de dados a serem analisados, né? Às vezes, eu até vi um tempo atrás, um outro colega fazer essa reflexão e cada vez mais me parece que faz sentido.
Quer dizer, há muito dado produzido, né? E às vezes há esse desafio de analisar esses dados, né? Então, há muitos dados que são de várias pesquisas coletadas, bancos de dados, isso no campo da sociologia, das ciências sociais, enfim, e outro campo também que tem muitos dados, tem muitos discursos, muitos depoimentos, é esse das redes sociais, e você traz. Então, achei isso um ponto muito interessante. E você demonstra uma metodologia, você tem um critério, você tem ferramentas, então você acaba trazendo esses discursos, esses depoimentos, esses discursos, sejam eles escritos ou falados, enfim, reproduzidos em vídeos, e apresenta uma metodologia, apresenta ferramentas para fazer uma análise que dialoga com, enfim, essa literatura acadêmica do campo de educação ambiental crítica e com os estudos da sociologia rural, enfim, da educação de maneira geral, dessas categorias que mobilizam a ruralidade, enfim, os movimentos sociais, categorias muito bem estruturadas para compreender e discutir esse objeto que você propõe. Então, em linhas gerais, é um pouco seriam essas primeiras observações de destacar esse movimento interessante que você faz. Sobre a relevância do tema, isso, enfim, para mim está muito óbvio, muito evidente, né? Um tema super relevante, é importante discutir a questão da juventude rural, que até tempos atrás, como você traz o trabalho do Nilson Weissmeier, né? Enfim, ele fez aquele mapeamento e não tinha tanta evidência os estudos sobre juventude, ou eram poucos, né? E agora tem se pulverizado mais, e você contribui trazendo esse tema para os holofotes e para a análise, né? Então, eu queria também parabenizar pelo direcionamento que foi dado e por trazer esse tema para discussão. De maneira geral, então, também, digamos, a distribuição em capítulos me parece muito bem organizada, um capítulo mais para discutir, enfim, a revisão de literatura, ou comentar o que as outras pesquisas do campo têm tido de resultados, né? Você também se posiciona bem, conceitua bem o campo, o que é campo, o campo da educação ambiental, traz os autores da educação ambiental crítica, os autores e autoras que discutem juventudes rurais também são bastante pertinentes, você demonstra esse movimento de ter ido ao catálogo de teses e dissertações da CAPES, há periódicos especializados na área, então faz, digamos assim, demonstra um trabalho muito rigoroso e sério na construção dessa dissertação. E, então, os capítulos me parece que estão muito bem apresentados. E também aproveitar para parabenizar também a sua apresentação, que foi bem didática e me trouxe, assim, com muita lucidez os temas que você destaca, e esse uso desse software Atlas 9, né? Atlas i9, que também me parece muito interessante e apropriado para fazer esse tipo de análise. É claro que você também demonstra toda uma articulação com Bardeen, com, digamos, as reflexões desse campo de análise de conteúdo que sustentam esse tipo de procedimento, digamos assim. Eu também tenho outras considerações do ponto de vista de alguns aspectos que eu me parece que poderiam, que caberiam um pouco mais de investimento, de repente, vamos dizer assim. Antes de entrar lá, também dizer que o capítulo 3 está bem estruturado, apresenta essas categorias que você
as constrói a partir dessa análise dos depoimentos, dos discursos, das posições apresentadas pelos sujeitos e sujeitas das organizações que você observou, né? Então, e as considerações finais também, elas fazem um balanço adequado e conseguem trazer os resultados, enfim, da pesquisa. Eu tenho mais considerações, digamos assim, talvez seja no capítulo 2, né, que eu queria agora passar para olhar. Lá no ponto 2.1, os movimentos sociais no Brasil e a questão ambiental. Você começa discutindo, dizendo assim, que você vai traçar um breve histórico sobre os movimentos sociais, e aí me parece que, de repente, aqui valeria a pena ficar um pouquinho mais, digamos, e colocar um pouco mais de reflexões, porque o seu trabalho está muito bem organizado, bem apresentado, e de repente ficaria mais coerente pensar um pouco melhor essas questões. Acho que é importante descrever um pouco mais o que você entende por movimento social. Você traz, Maria da Glória Gomes, acho que não me parece que poderia ser descrito um pouco mais, de repente fazer uma articulação com Éder Sader, com o próprio Piccolotto, com os trabalhos da Leonilde Medeiro, um pouco para descrever, afinal, o que é movimento social? Por que você está chamando desse jeito? Claro, o movimentos sociais está aqui como uma palavra já dada, como um conceito já dado, né? Então, acho que é interessante fazer essa problematização, essa reflexão, explicitar essa fundamentação sobre o que movimento social está falando. Aí, por exemplo, quando você fala que a Pastoral da Juventude Rural é um movimento social. Sim, pode ser, mas a partir de que discussão, de que conceito? Os outros movimentos, agora está passando um carro, eu vou segurar um pouco. Mas está dando para te ouvir tranquilo, Marcelo, não estava atrapalhando, não. Ah, legal, é eu que não estava conseguindo me ouvir aqui, mas acontece. Então, como eu estava dizendo, as outras organizações já têm o nome, quando se apresentam já movimento do Sem-Terra, dos trabalhadores das sem-terras, dos pequenos agricultores, dos atingidos por barragens, mas fica já um nome meio que assim, já batido, mas eu acho que era importante fazer essa reflexão e gastar aí alguns parágrafos para apresentar com mais detalhes o que você está entendendo por movimento social. Tem outra parte também, bom, esse primeiro parágrafo aqui que você vai colocar, traçando um breve histórico sobre os movimentos sociais e as lutas sociais no Brasil, no período colonial até o século XIX, as ações sociais se restringiam no âmbito da igreja, e que então estavam vinculadas aos interesses do Estado. Eu me parece que aqui eu não tenho como concordar, porque o que é também ações sociais, né? No período colonial, há inúmeras lutas fora da igreja, né? Então, acho que aí, dos quilombolas, da resistência indígena, então, acho que aí daria para dar uma articulada e uma ampliada. Eu compreendo que não é o objetivo do seu trabalho, então você passou ligeiro aí, você ia mostrar outras coisas, mas acho que fica bom dar uma olhada com atenção para esse aspecto aqui. E aí, enfim, é importante observar o registro das lutas dos povos indígenas, quilombolas, outras formas de lutas que se colocavam contra os colonizadores, e aí dá para entender que tanto a igreja quanto o Estado é um projeto dos colonizadores, né?
e que havia uma população aqui que, de certa maneira, resistia, ou era, enfim, eu acho que era importante fazer esse registro. Como também tem uma parte aqui que você vai discutir, que as comissões eclesiásticas, juventudes estudantis e pastorais vão surgir a partir da divisão da igreja e do Estado, sim, mas acho que dá para detalhar um pouco mais, porque tem estudos que vão demonstrar um pouco que surgem, claro, nos anos 30, bem depois, uns 50 anos, quase depois da proclamação da República, os anos 30, anos 40, e que há toda uma movimentação, uma articulação, enfim, uma orientação da Europa de como que a igreja lidava com a questão do comunismo emergente na Europa e como que vai orientar a ação pastoral de determinados grupos na América Latina. Então, acho que aqui daria também para dar uma olhada. Provavelmente, para discutir essa temática de comissões de base, enfim, valeria a pena dar uma olhada, e dessa atuação da igreja, mais de setores da igreja que vão, digamos, ter uma posição mais crítica. Valeria a pena dar uma olhada nos trabalhos do Michel Louvi, do Pedro Ribeiro de Oliveira, Ana Amélia Silva e do próprio Pierucci, que tem uma discussão sobre isso que, de repente, daria para trazer aqui, né? No item 2.2, tem um quadro... Peraí. Esse item 2.2 eu também queria sugerir para mudar o subtítulo. Desculpa a minha ousadia, mas é um pouco no seguinte sentido. Porque você vai falar as juventudes rurais nos movimentos sociais do campo. Mas o conteúdo que você traz, ele está mais para, digamos, expressões das juventudes rurais de movimentos sociais do campo. Então, acho que dá para precisar melhor, como também acho que no quadro 1 você coloca principais pautas das juventudes rurais dos movimentos sociais campesinos. Então, pelo material que você colhe, eu não sei se dá para identificar que essas sejam as principais pautas, né? Eu me parece que o quadro que você apresenta, ele estaria mais coerente com uma denominação, digamos assim, relação de materiais escolhidos e pautas apresentadas. Então, quer dizer que a partir desses materiais que você trouxe, você observa que há essas pautas. Por esses materiais, dá para dizer que são as principais pautas, mas me parece que você não está olhando um universo maior, você está olhando esse universo desses materiais. Então, acho que para ficar mais coerente, eu sugiro essa observação. Da mesma maneira, quando depois, lá na página 70, aí que eu acho que essa questão, ela pode ser solucionada nessa reflexão sobre o movimento social. A Via Campesina é um movimento social? Sim ou não, depende do conceito de movimento social que é empregado, né? Então, acho que a Via Campesina, você vai descrever que ela é uma articulação de organizações, mas às vezes fica muito, enfim, a impressão é que parece que a Via Campesina é mais um movimento social. Então, acho que é interessante dar uma olhadinha, porque a Via Campesina, como se apresenta também, ela é uma articulação de diferentes organizações de camponeses, de diversos países, enfim, como também você traz aí no texto. Também, quando você estava falando aqui do movimento de mulheres camponesas, claro, você fez uma descrição bastante rápida, porque não era seu objetivo, mas tem toda essa, por exemplo, o movimento de mulheres, ele passa a ter esse nome em 2004, antes era o movimento de mulheres trabalhadoras rurais, então tem, acho que de repente, mais um parágrafo para contextualizar, né? Até essa que antes era um movimento, aí tem os trabalhos da Sueli Gasparetto, que podem auxiliar nesse sentido, que até nos anos
90, digamos, entre os movimentos sociais, a discussão de camponês não era muito evidente como nos anos 2000, né? O movimento de mulheres talvez seja um exemplo dessa questão de como se apresentam para a sociedade. Aí o movimento de mulheres eram diferentes movimentos estaduais que vão se articular e que se apresentavam, ou, por exemplo, Santa Catarina, movimento de mulheres agricultoras, então se identificavam assim. No Rio Grande do Sul era um movimento de mulheres trabalhadoras rurais, então se apresentavam dessa maneira, e elas tinham a Associação Nacional de Mulheres, Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, então se apresentavam como trabalhadoras rurais, e aí em 2004 elas, enfim, a partir de uma discussão interna, enfim, vão se apresentar como um movimento de mulheres camponesas. De repente, mais um parágrafo poderia, enfim, contextualizar e fazer esse diálogo. Então, de maneira geral, o que eu queria chamar a atenção era para esses aspectos, né, que podem ser observados, claro, para dar uma, enfim, para a gente aprimorar esse diálogo e dizer que, no meu entendimento, na minha análise, na minha observação, o trabalho, a sua dissertação, atende os requisitos digamos, do que se espera de uma dissertação. Tem um tema, tem uma metodologia, dialoga com um referencial teórico pertinente do campo de estudos da área, e também traz, enfim, tem fontes, tem uma série de fontes, tem uma análise fundamentada, então, de maneira que agradeço novamente pelo convite e parabenizo pelo trabalho. Obrigado. Obrigado, Maciel, pelas considerações, comentários e a leitura atenta ao trabalho. De imediato, já passando para Carmen fazer o seu comentário, suas questões, né? E também agradecer, Carmen, ter aceito o convite mais uma vez. Eu estou aqui agora na defesa da Jaqueline, uma satisfação. Por favor. Eu que agradeço, Sérgio. Acho que nesses tempos difíceis, assim, primeiro foi a dissertação da Elis, né, que foi muito bom de ler, rever, né, que também tinha sido banca de qualificação, e agora da Jaque, né, que nesses tempos aí tão difíceis, já é solitário, já é um processo difícil, né, a escrita e se encontrar nesse mundo acadêmico, principalmente no mestrado, né, que dá um pulo bem diferente, né, de um TCC para uma dissertação, e realizar num contexto como esse, né, de desgoverno e de desafetos por todas as partes, encontrar um grupo, como tu colocou lá nos agradecimentos, já que com certeza, né, já é um alento. E para nós também, nesse momento de correria, assim, parar para ler um trabalho, assim, bem construído, bem elaborado, articulado, e com tu vê que tem dedicação, tem sensibilidade, tem um ser político e uma ser pesquisadora também, né, naquela escrita, assim. Então, já agradeço aí pelo convite, pela confiança, bom rever a Najara e o Maciel, ainda que só pelas telinhas, né, ainda não vai sair esse café ainda, né, mas por outro lado a gente está cada um num canto aí desse Brasil aí, proseando aí nessa tarde. Então, já que eu acho que, assim, esse momento da dissertação é da gente apontar o que avançou, o que foi estratégico, o que foi, assim, a semente que germinou, né, do processo, assim. Eu acho que o momento da qualificação foi o momento que a gente se dedicou mais, que a gente sugeriu mais literatura, que a gente sugeriu possibilidades, né? Esse momento é o momento que tu e o Sérgio fizeram o que foi possível, dentro do contexto que estava, fizeram escolhas, né, para os capítulos, fizeram escolha das referências, né? E o que eu vou colocar um pouco aqui rapidamente é de algumas coisas que eu achei importante, outras que eu acho que dá para acrescentar rapidamente, assim.
e até porque é isso, né, um olhar de fora, né, que não, e um exercício de não, que eu gostaria de estar lendo e escrevendo, né, afinal, não ter me chamado para orientar. Eu sempre digo isso, porque às vezes tem uma na academia que as pessoas querem encaixar dentro do que te é confortável, teoricamente, né, e acabam, por vezes, forçando a barra, assim, em alguns momentos. Eu acho que para além da forma, assim, da escrita e da estrutura dos capítulos, que estão muito bem, um texto muito bem escrito, já que, claro, sempre fica uma palavrinha, uma vírgula fora de ordem, porque o nosso olhar muitas vezes já está cansado, né? E eu destaquei eles ali já no doc, justamente por isso, já que estava lendo e vendo, né? Depois eu te envio, e aí tu vê ali o que passou, tá? Mas são coisas poucas, assim, uma escrita fluida, né? Os capítulos bem articulados, tu fez, assim, um pano de fundo, assim, a partir dos movimentos sociais, principalmente, que é o capítulo 2, muito bem construído, assim, veio encadeando, né, a ruralidade, os movimentos, e sempre com a juventude presente, né, que é outro destaque, assim, para a tua pesquisa, que é ter a juventude, as juventudes, né, que eu acho que foi muito pertinente, assim, nessa escolha que vocês fizeram pelo termo as juventudes, que é isso, né, diversidade, são práticas e saberes que não se conformam num singular, né, dessas sujeitas, desses sujeitos. E trazer as juventudes como sujeitas e sujeitos da pesquisa também é fundamental num contexto como esse, né, em que, geralmente, não só na propriedade, né, da experiência que a gente vê um pouco aqui na escola, com essas jovens e esses jovens, não só na propriedade, eles estão na condição, às vezes, de ajudante ou de alguém, mais alguém que está ali, né? Na pesquisa, na sua maioria, ainda hoje a gente percebe isso, né? De que estão ali enquanto informantes, né? Enquanto participantes, mas que o foco, né, raramente é para e traz eles, então, elas e eles como sujeitos da pesquisa mesmo, né? Então, bem importante, assim. Então, para além dessa questão aí da forma, né, a dissertação, assim, a construção do texto, contribui, né, com certeza, tanto para os espaços acadêmicos, assim, né, tanto como para repensar a questão das políticas públicas, né, para as juventudes rurais, a partir das vozes desses sujeitos, né. Destacar também esse comprometimento aí, a sensibilidade, tanto tua quanto do Sérgio, né, na condução do texto, na escolha teórica e metodológica, em especial por trazer aí essas juventudes como sujeitos da pesquisa. Aí tem um ponto que eu lembro que na tua qualificação veio e me chamou a atenção, e que eu curti muito nos agradecimentos. Eu sempre inicio pelos agradecimentos, seja se for banca, ou se eu for ler alguma tese, alguma dissertação, algum TCC para os meus trabalhos. Porque ali eu tento ver e conhecer o autor, a autora daquele trabalho. E aí, quando eu li teus agradecimentos, eu disse, que sensível, que sensível, que tanto de afeto, mas depois me parece que sumiu a Jaque, assim, do texto, não enquanto ser política e cientista, mas na qualificação tu trouxeste a tua trajetória, né? A tua trajetória tanto da vida acadêmica como isso que tu mencionou na apresentação, né? De tu ser da tua trajetória, da tua família, né? Dos teus antepassados na roça. E meio que desapareceu agora na dissertação, né? Foi suprimida essa parte aí que eu particularmente considero importante, assim, né? Numa trajetória aí de 2 anos de pesquisa, né? Esse trabalho com certeza vai circular tanto em lugares como em mentes aí que não vão ter ideia de quem tu seja, né? De quem é essa autora dessa dissertação, né? Nem tão pouco quais foram, qual é a tua formação, né? As motivações, né? Do que levaram à escolha desse tema. Então, eu sugeriria que tu trouxesse de novo um pouquinho aí da Jaqueline aí, das escolhas para chegar onde chegou aí nesse texto final, que é a dissertação. Da estrutura, né, como eu já falei, os capítulos estão bem articulados, né? Eu acho que o estado da arte, ele dialoga muito com o empírico da pesquisa, as escolhas, né, dos referenciais, tanto quando tu faz o estado da arte lá do rural, das ruralidades, dos movimentos sociais, da educação ambiental crítica, né, está muito bem articulado, muito bem elaborado, e um acerto aí também nessa decisão metodológica, né, que frente a essa impossibilidade aí de estar a campo, recorrer então aos vídeos, às lives, às cartilhas, os materiais, né.
Então, acho que dessa estrutura, assim, está muito bem elaborado. Eu só sugeriria uma revisão no resumo, né? Que está bem extenso, assim, bem longo, né? Eu acho que poderia dar uma notícia não tão explicada, digamos assim, né? Eu acho que o resumo poderia dar uma repensada nele, mas aí fica a critério teu e do Sérgio, assim. E no capítulo 3, assim, tu fez um apanhado, tanto no capítulo 1 lá, no teu estado da arte, quanto no capítulo 2, com relação aos movimentos sociais e articulando isso às juventudes, que eu cheguei no capítulo 3 na expectativa que essas jovens e esses jovens eles iam estar mais presentes. As falas, né, tu ia trazer mais um pouco das lives, mais um pouco de vídeo, as falas presentes ali, uma articulação mais que que eu conseguisse ter esses jovens mais presentes no texto, assim, essas sujeitas da pesquisa, né? Mas a gente entendo também que é isso, assim, né? Tem escolhas, tem tempo, tem, né? A gente chega mais no final já meio com as energias um pouco mais desgastadas, assim, né? E a pressão também pega. Mas, assim, pela forma como tu veio construindo, assim, preparando todo o terreno, e aí eu vinha pensando isso, ela está preparando todo esse terreno para trazer esses jovens com tudo, assim, né, no capítulo 3. Mas eu não sei se teria tempo, ou se fica para um artigo futuro, explorar um pouco mais essas falas, que com certeza tu degravou, ou tu compilou de alguma forma, assim, né, e que com certeza tem muitas outras falas riquíssimas, assim, né. Destaquei muitas aí das falas que tu trouxe, assim, do quanto dá para aprofundar, assim, as análises, né, em relação àquelas falas que tu trouxe, assim, que com certeza foi uma escolha também bem pertinente, assim, de como tu veio dialogando o referencial com as falas que tu selecionou, assim, para trazer para o texto. E aí eu também sugiro, se possível, eu creio que sim, eu acompanho um pouco no Face a página do MPA e da MST, né, quando acontecem as lives e tal, de tentar identificar o estado, o município já é mais difícil, mas pelo menos o estado de onde são esses jovens. Eu vi, por exemplo, que tem uma fala da Larissa Rocha, ali de Camaquã, tem falas do pessoal do Nordeste, para tentar mapear territorialmente, né, essa diversidade, né, dessas juventudes, assim. Eu acho que é possível, e dá uma ideia, bom, de onde é essa, né, é do Acre, é do Rio Grande do Sul, né, do Camaquã, aqui do RS, que eu acho que esse mapa, não sei se é um pouco da herança da geografia lá da graduação, mas eu senti falta um pouco de localizar territorialmente essas jovens e esses jovens, assim, mas também se tiver perto. Outra questão ali da metodológica, que eu vi agora na tua apresentação, que por sinal estava muito bonita, assim, visivelmente muito, muito legal, de trazer aquele esquema que tu elaborou aqui para apresentar para nós, das escolhas temáticas a partir do Atlas. Acho que tu anexar ali na parte da metodologia em que tu explica como tu selecionou os temas, a juventude, escolaridade e tal, acho que aquele esquema que tu construiu agora para a apresentação, ele fica bem, bem bacana ali para contribuir assim no texto ali, no texto final. E acho que mais isso, assim, já que, Sérgio, não tem, assim, muito o que ficar, além de dizer, assim, que está muito bom o trabalho, assim, né, eu acho que, como eu já falei, nesse momento, a gente poderia sugerir mais alguma referência, alguma coisa, mas a gente sabe do limite que também está, né, eu acho que quando a gente chega eu acho que para pensar artigos finais, com certeza, aí sim tem um fôlego maior, né? Eu acho que tem que publicar já, que tem que buscar espaços, tanto para dar visibilidade ao teu trabalho, mas também a esse tema aí que é tão caro, né? Que é a juventude, essa questão da agroecologia que está presente, né? Que permeia ali a maioria dos movimentos e está presente nas falas e nas pautas dessa juventude, né? Também muito importante. Então, que não fique por aí, assim, que não engavete, né, a dissertação. Tira umas férias, dá um respiro aí e corra atrás. Acho que da minha parte é isso. As questões mais, assim, de gramática e palavra que falta e que sobra, isso vai estar ali no documento, que acho que ajuda também já para despachar essa versão final. E mais uma vez agradeço aí o convite e também a possibilidade de ler o teu texto, assim, que foi muito bom. Obrigada. Obrigado, Carmen, pelas colocações
sugestões, questões trazidas, comentários, né? Também pela leitura atenta, muito importante o trabalho da Jaqueline, até por também, né, Carmen, ter participado de uma das etapas aí desse estudo, desde a qualificação, desde quando a gente esteve na feira da semente crioula, estadual da semente crioula em Canguçu, né? Então, sempre uma parceira importante aí nessa trajetória de pesquisa da Jaqueline. E de imediato, já passar para a Najara fazer as suas considerações e arguições. Najara, muito obrigado mais uma vez por aceitar, né, estar aqui conosco, participar, compartilhar, né, pelas parcerias aí que a gente já realizou no programa. E antes da fala da Najara, gente, quem é do programa, por favor, caso se puder colocar no chat o seu nome para a lista de presenças, inclusive para acreditação, da acreditação da presença na banca, né, quem tiver precisando, enfim, colocar o nome no chat, por favor, solicitaria. Najara. Boa tarde a todos, todas, todes, né? É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao Sérgio, a Jaque. É um grande prazer rever a Carmen, Maciel, né? E é sempre bom a gente ter esse segundo momento, vamos dizer assim. A gente tem o primeiro momento de se conhecer, compartilhar na qualificação e eu falo sempre que a defesa é um momento de celebração, né? De reencontro e da gente poder retomar, né? O que a Jaque veio nos anunciando lá na qualificação. E Jaque, que trabalho maravilhoso. Fiquei encantada com teu trabalho, Jaque. Assim, eu vi um salto da qualificação para a defesa impressionante em termos de apropriação teórica, em termos de apropriação metodológica, porque tu tinhas muitas dúvidas, né, na questão metodológica. Eu lembro que tu estavas angustiada, né, com a questão da Covid. E eu quero parabenizar a ti, teu orientador, pelas decisões tomadas, né, pela sequência que vocês deram ao trabalho. Eu sinto que a decisão, o caminho que vocês tomaram foi um caminho que deixou o trabalho muito mais redondinho, assim, muito mais apropriado, talvez um pouco mais focado, né? Porque eu acho que estava muito disperso, eu queria muitas coisas. Eu conheço pouco a Jaque, assim, muito pouco te conheço, Jaque, mas o que eu te conheço, eu sei que tu queres abraçar o mundo, né? E não dá para abraçar o mundo no mestrado. E eu acho que o fato de tu ter escolhido ali os materiais, ter definido uma metodologia que também te deu um repertório categórico, assim, das categorias que tu ias analisar, facilitou esse teu caminho, sabe? Tu não te dispersou no meio do caminho. Tu conseguiu seguir uma trajetória e ir até o fim nesta trajetória. Isso me pareceu muito claro na tua apresentação, que está excelente. Que apresentação linda, linda, apropriada, política, né? E apropriada da educação ambiental. Lembra que a gente também fez muito essa discussão, né? Que tu estavas te apropriando, que estavas tentando te encaixar dentro do campo, e eu já te vejo como algo intrínseco, assim, né? Não tem mais como te escapar do campo, né? Porque tu já faz parte do campo. Tu já traz aqui a discussão da educação ambiental de forma muito apropriada na tua apresentação e no teu texto. Tu não faz articulação, tu já faz essa associação mesmo, né? Que ela não tem como escapar. E tu fala isso em muitos momentos da tua apresentação. Quando eu falo do rural, eu estou falando do ambiental. Quando eu estou falando desses jovens, eu estou falando que eles pertencem a esse lugar, né? Então, traz isso o tempo todo na tua fala de forma muito apropriada. E achei lindo, 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 lindo. Claro, né? Eu sou meio suspeita para falar de juventudes, porque é um tema que eu gosto muito, né? E agora eu consegui passar no conselho do programa uma disciplina que eu vou iniciar ano que vem, que é a Educação Ambiental das Infâncias e Juventudes, né? Que era um sonho que eu tinha de fazer uma disciplina voltada para visibilizar, né, os jovens e as crianças nesse campo da educação ambiental, né?
E eu já quero de primeiro te convidar para fazer uma conversa com a turma, né? Eu ainda nem tenho a turma, mas eu acho que o teu trabalho ele tem muito a ver com as discussões que eu pretendo propor na disciplina, que é problematizar trazer essas vozes das juventudes, né, sobre as questões ambientais. E aí tu faz uma apropriação dessa questão dos conflitos ambientais e como os jovens estão imersos nos conflitos. Eles não só falam sobre os conflitos, eles vivenciam, eles experienciam, e eles querem transformar esses, né? Eles querem buscar soluções para esses conflitos. Isso aparece eu gostei muito que trouxeste as falas, né, dos jovens aqui na tua apresentação. Concordo com a professora Carmen que eu senti falta um pouco mais das falas lá no teu texto, né, dos jovens, porque são falas muito potentes. Eles têm muito a dizer sobre educação ambiental e que muitas vezes não são escutados, né? Eles não têm espaço de voz, né, para poder. E aí o professor fala de pautas, né? Eu vejo que as pautas que traz são as pautas dos jovens, desses jovens participantes, né? Participantes no sentido daqueles que tu escutou na tua pesquisa, né? Então, pode não ser as pautas gerais, né, as principais, mas são as pautas que para eles são relevantes. E eu acho que tu precisa destacar isso no teu texto também. Que às vezes a gente fica preocupado de colocar o discurso jovem dentro do discurso geral, mas a linguagem e a forma de interpretação dos jovens muitas vezes se dá diferente mesmo da visão do adulto, né? Ou muitas vezes de uma visão que está muito mais apropriada para uma representatividade, não que eles também não tenham representatividade, né? Mas eu vejo que são pautas legítimas, mas que são desses jovens. Eu concordo com o professor que tu tenhas que especificar ali, né, de onde que surgem essas pautas, mas ressaltando e legitimando a pauta que eles trazem, né, que é muito importante também. Eu convidei a minha orientanda, a Márcia, para vir te assistir, porque ela também está fazendo um trabalho sobre juventudes, né, no doutorado, e a gente está discutindo os jovens militantes, né, das questões ambientais, né. Então, ela está pesquisando sobre esses movimentos, né, da COP26, de como os jovens têm se colocado, né, nos diferentes movimentos ambientais. E eu vejo teu trabalho muito próximo assim do que a gente vem discutindo, Jaque. Por isso convidei a Márcia para estar presente, para poder te escutar, e de certeza que o teu trabalho vai servir de referência para o trabalho dela também, viu? Percebo que tu traz a questão dos jovens como atores políticos. Eu acho que isso é muito importante, né? Tu fala que eles são atores sociais, mas eu lembro que eu falei contigo na tua qualificação que tu estavas muito perdida na questão de apropriação teórica do campo da educação ambiental, né? Então, tu estavas querendo dizer, eu sou de educação ambiental crítica, mas trazia uma linha mais fenomenológica, mais hermenêutica, assim, né? Mais fenomenológica, né? Na minha visão, que era muito mais uma linha de subjetividade dos jovens. E aí eu vejo uma outra já que agora na discussão, porque é uma apropriação da educação ambiental crítica mesmo, porque aí tu traz a esses jovens como atores políticos e atores do movimento social e ambiental, né? Então, tá super apropriada a escolha da educação ambiental crítica como a interlocutora para essas vozes desses jovens, porque o que tu traz não é a subjetividade deles, tem a ver com o lugar que eles estão, com a representatividade, com os movimentos sociais, entende? Não é só uma questão do que eles acham, o que eles pensam, mas tem a ver com o que eles vivenciam, experienciam por estarem nesses movimentos sociais. Então, eles são atores políticos desse processo, né? Isso me pareceu muito claro na tua apresentação e muito claro no teu trabalho. Então, por isso que eu disse que é um salto, porque eu acho que tu encontrou o caminho, sabe, Jaque? Bom, eu queria encaixar aqui, mas eu não conseguia olhar como eu encaixava, né? Mas agora tu nem precisou encaixar, porque eu acho que quando tu escutou os jovens, tu conseguiu fazer essa associação e essa apropriação da educação ambiental crítica como parte das próprias discussões que eles trazem como pauta, né? Isso me pareceu bem claro no teu trabalho.
Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para te falar. Eu vi que tu considerou ali as sugestões da qualificação, fico muito grata também por ter considerado algumas questões que eu trouxe, né? Uma delas é a questão de juventudes, né, que a gente discutiu bastante, que é importante, eu vejo essa questão da diversidade, e eu acho que o que a professora Carmen traz de falar da territorialidade ajuda a justificar o uso das juventudes, né? Porque tem aí jovens de diferentes regiões do Brasil, que mesmo que estejam na mesma causa, às vezes com a mesma representatividade em termos de luta, né, e de busca, mas eles têm lugares diferentes e formas diferentes de enxergar aquela luta, né? Então, acho que a territorialidade também é um conceito importante para justificar as juventudes. E quando eu falo da necessidade de tu articular juventude e educação ambiental, tu faz isso muito bem apropriado lá no capítulo 1, né? Gostei muito do teu capítulo 1. Acho que ele está extenso, mas eu entendo. Se eu fosse te fazer uma sugestão, era dividir ele em 2 capítulos, né? Talvez, eu acho que está um capítulo muito extenso e que talvez possa ser aproveitado até em 2 artigos, não um só, sabe? Que uma questão é discutir os movimentos sociais, que é o que o professor também trouxe, talvez possa trazer mais reflexões, tu possa apropriar algumas questões, né? E outras é fazer a discussão ali dos conflitos ambientais e as juventudes. Acho que são categorias que se complementam, mas também não sei se precisariam estar tudo no mesmo viés. Mas assim, acho que agora é mais um momento de celebração. Se não der para fazer, não tem problema, tá? Isso fica talvez aí para uma sugestão de um artigo. Gostei muito daquela parte que tu discute as juventudes rurais e os conflitos socioambientais, né? Eu acho que é um ponto forte do trabalho. E quando tu fala das mobilizações socioambientais das juventudes, né? Porque eu acho que as pessoas ainda enxergam os jovens dentro daquela visão que, por muito tempo, a literatura, e quem estuda a juventude sabe disso, né? Porque é uma discussão da própria literatura, que a juventude é rebelde, que a juventude sempre da controvérsia, né? Mas eu acho que tem um outro parâmetro que a gente precisa olhar, que é esse jovem que mobiliza, esse jovem que desacomoda. Por que ele incomoda muitas vezes? Não é só questão de rebeldia, é porque ele desestabiliza o que muitas vezes está muito acomodado, né? Ele é um sujeito que mobiliza os espaços, mobiliza né, onde ele circula, os coletivos que ele faz parte. Então, por que esses coletivos têm sempre coletivos juvenis? Por que esses movimentos sempre têm coletivos juvenis? Porque eles são aqueles que mobilizam, né? E eu acho que nos teus resultados isso aparece muito claro. Que quando tu falas, não, eles não só reclamam, ou eles não só criticam, eles também buscam transformar. Eles também buscam soluções para aquilo que está colocado. Né? Eles não são o futuro. Eu acho que isso é importantíssimo da gente também sempre dizer. Os jovens são hoje, os jovens eles estão vivenciando o problema na sua juventude, não quando serão adultos. Então, por estarem vivenciando o problema na sua juventude, eles também já trazem soluções na sua juventude. Eles não são o futuro da nação, o futuro da educação ambiental, o futuro do país. Eles são hoje, eles já são o país. Né? Eles já são sujeitos deste país. Isso fica muito claro nos próprios resultados que tu traz. E, por fim, eu gostei tanto da tua apresentação, Jaque, os slides, eu acho que foi... a professora falou isso, que foi muito didática, né? Foi muito sintética, assim, é muito difícil a gente apresentar um trabalho em 20 minutos, mas tu conseguiu, nos teus slides, organizar as informações de uma forma muito sintética, assim, que conseguimos enxergar o teu trabalho. A minha sugestão é, quem sabe alguns esquemas e algumas informações que tu trouxesse nos teus slides, tu leva para dentro do teu texto. Uma delas é aquele esquema que tu apresenta do Atlas T, né? Que tu mostras os quadradinhos de como é que surgem ali as categorias. Eu não achei eu até fui procurar de novo, mas não achei isso no teu texto. E eu acho que ele está tão
evidente e esclarecedor para o leitor, né? Quando olha aqueles quadradinhos e quais são os caminhos que tu faz para chegar a ter transformação, mobilização, acho que são as palavras, né, finais. Me parece muito claro assim o processo de eu conheço esse programa, né? Ele é um programa que se chama assim de tem uma palavra específica para isso. Ele fala mineração. Ele minera os conceitos que estão aparecem nos discursos, né? E tu mostra esses conceitos minerados naquele esquema. Então, eu acho que aquele esquema é essencial para estar no teu texto, tá? E eu também acho que outras partes que tu faz, assim, alguns esqueminhas que tu mostra, algumas questões muito apropriadas do que surgiu, né? E como é que estão esses sujeitos no que surgiu, as categorias ali. Tu poderias, inclusive, usar esses quadros no teu trabalho, que eu acho que ficaria muito bem, tá? Acho que tá bem sintético. Acho que era isso, também botei aqui de colocar um pouco mais de falas dos jovens, como a professora Carmen falou, mas eram essas minhas sugestões, né? Também vi lá na questão do resumo, a parte final do teu resumo, tu entra como se fosse uma justificativa para o trabalho, mas a justificativa tem que vir antes, né? Eu acho que o final do resumo tem que ser as tuas considerações finais mesmo. Tem que ser assim, o que o teu trabalho trouxe de relevante sobre esse tema. Eu acho que eu inverteria um pouco a ordem ali no resumo, tá? Mas tem pouquíssimas contribuições, porque eu achei teu trabalho excelente. Parabéns para vocês. E com certeza vou recomendá-lo. Assim que tiver artigos, por favor, me repassa, que eu vou recomendá-los aos meus orientandos. Tá? Um abração para todos. Obrigado, Najara, pela leitura, pelos comentários, sugestões, contribuições, né? E principalmente pelo olhar atento, né? E a busca e a construção desses pontos de diálogo, do convite a Jaqueline para ir daqui a pouco na disciplina, que a gente sabe também que isso, tudo nesse caminho, é um espaço importante para estar comunicando a pesquisa que fez, né? Tá estimulando, principalmente, né? Muito do que o pessoal se questiona, né, Najara e colegas aqui, é sobre o que vai ser meu trabalho, né? E aí, meu trabalho, quem vai ler, quem vai repercutir, né? Então, um estímulo bem importante, Najara, aí para a Jaqueline, para o percurso dela, né? Jaqueline, de imediato, passando a fala para você, para responder as questões das convidadas e do Maciel, da Carmen, da Najara, né? Responder as questões, fazer comentários a partir do que foi falado. Então, por favor. Muito obrigada, né, a todos vocês. É difícil, assim, eu acho que todo mundo que escreveu, fez pesquisa durante essa pandemia aí, sabe o que eu tô falando, né? Foram anos complicados, assim, e é muito bom poder chegar na banca e ter essa contrapartida, assim, tipo, putz, todo aquele esforço valeu a pena, né? Então, tô conseguindo contribuir, estamos conseguindo dialogar sobre o trabalho, isso é muito bom, assim, eu fico muito feliz mesmo, assim. E não vou responder necessariamente na ordem, assim, mas se eu esquecer alguma coisa, vocês me avisem. A Carmen falou a questão dos agradecimentos, assim, eu não seria nada sem o meu grupo de escrita, assim, sabe? Eu e as meninas. A gente se apoiou muito ao longo desses anos, assim, e eu acho que isso foi fundamental, né? Fundamental mesmo. E eu concordo com o que a Carmen falou, que acabou que, assim, a última coisa que eu fiz foi a introdução, então eu confesso que eu estava um pouco cansada na introdução, e eu acabei deixando de lado essa parte que é a minha motivação pessoal, né, que é super importante, que foi o que mais me atraiu para essa temática, que é o fato de eu ter vivenciado a roça, sabe, de eu ainda conviver com a roça, né, da minha família, a maior parte da minha família está lá, e é uma relação que guiou muito do meu trabalho, assim, né? Então, eu concordo com a Carmen que é importante acrescentar isso lá. E é isso, assim, as falas são tão poucas, porque é isso,
São muitas falas. E aí eu destaco o Atlas, porque se não fosse o Atlas, eu não sei o que seria de mim, assim. Porque é impossível você pegar a transcrição de 24 vídeos, às vezes lives até com 2 horas, né? E você codificar isso manualmente. Isso aí não tem como, né? Então, o programa, ele me ajudou muito a codificar. E eu acho que eu tenho material ali para uma ciclo-dissertação, sabe? Tipo, cada uma daquelas categorias tem uma quantidade imensa de falas sobre cada uma, então foi muito difícil escolher, e eu acho que realmente algumas outras falas poderiam entrar, assim, né, e eu tô pensando muito nos artigos também, não vou engavetar minha dissertação, apesar de que às vezes vai chegar no final, bate um desespero, eu nunca mais vou olhar para isso aqui, mas não vou engavetar minha dissertação, e eu tô pensando em muito, tipo assim, em quais artigos eu vou bolar para que eu possa, tipo, valorizar essas falas, valorizar essas categorias, assim, né, porque são categorias muito interessantes. E eu acho que foi bem esse o processo, Najara. Quando eu... Bom, tá bom, chega de teoria, vamos para as falas, vamos olhar. E quando eu comecei a olhar para as falas, assim, né, tipo, meu Deus... porque quando tem o campo, você vai para o campo, lá você vivencia, você experiencia. Eu não tive isso, meu campo foi transcrever vídeo e analisar documentos. Mas quando as falas começaram a chegar em mim, assim, né, e isso ampliou a minha visão, isso clareou a escolha da metodologia, isso clareou até as escolhas teóricas que eu já tinha feito, sabe? Então, tipo, foi muito importante esse processo, assim, né? E principalmente em relação à educação ambiental, porque realmente, durante a qualificação, eu estava com muita dificuldade de, tipo, onde eu estou dentro da educação ambiental. Eu sinto que eu sei onde eu estou, mas eu não tenho certeza, né? Porque eu não quero deixar de valorizar a experiência desse sujeito, né? Mas como que eu vou valorizar a experiência desse sujeito sem desconsiderar o contexto político, social, estrutural? E eu acho que eu tenho que agradecer ao Airares por aquele texto dele de 2020, assim, porque acho que ele colocou naquele texto, o Manifesto para uma Educação Ambiental Disciplinada, muito do que era a minha angústia, com o momento presente, com a educação ambiental, e meio que aquele texto me abriu a mente, assim, de tipo, eu sei por onde eu vou dentro da educação ambiental, sabe? Isso me ajudou, foi uma referência que eu dou um destaque grande para ela, assim, quando eu falo da educação ambiental no meu trabalho, porque realmente fez sentido para mim, e juntando com as falas da juventude fez mais ainda, né? Então, bom, é por essa educação ambiental que eu vou, assim, né? E é isso, assim, outras coisas. A ideia do mapa, eu não sei se eu vou ter pena para fazer o mapa, mas eu tenho as informações, assim, não de todas as falas, porque em alguns vídeos realmente não dá para você saber quem é o jovem, assim, a não ser que eu vá, né, sei lá, stalkear o jovem nas redes sociais dele, alguma coisa assim, mas na maioria deles dá para saber, assim, o estado e tal, e eu acho que é interessante mesmo dar uma noção de dimensão do Brasil, porque essa outra preocupação, putz, será que eu estou abraçando um negócio muito grande, assim, né, porque, pô, movimentos sociais do Brasil e tal, mas eu acho que o recorte que eu fiz dos materiais me ajudou a não me perder nessa, assim, do Brasil todo, mas eu gostei dessa sua sugestão de colocar os estados. Já que Oi. Mas a ideia do mapa era um mapa entre aspas, assim, pelo menos nas falas tu colocar fulana de tal, estado tal, e se conseguir o município. Claro que seria muito bacana o mapa, mas tu deixou Ah, é muito geógrafa. Não, tá, não, é isso. E, não, na Jara eu tô, assim, lisonjeada, eu nem sei, eu não tenho nem roupa para ir para dar essa aula, para participar dessa aula, mas eu vou assim mesmo, porque... Depois da pandemia, todo mundo vai ter que renovar o guarda-roupa. Não vou nem saber como chegar lá, mas eu aceito o convite, sim, com certeza, porque que nem o Sérgio falou, assim, eu acho que a gente passa o sufoco de, tipo, tô fazendo, não, já fiz, agora é a ideia do como eu vou divulgar meu trabalho, como eu vou apresentar ele para o mundo, como eu vou fazer ele circular, né, todo esse esforço que eu tive, todas essas coisas que a gente conseguiu junto e tal, né, então eu acho que e acho que tem super a ver isso que tu falou dos jovens dos movimentos ambientalistas, eu acho que é uma pegada, assim, essa juventude de hoje em dia, ela já nasce problematizando a crise ambiental, e a gente tem muito que ouvir o que eles têm a dizer sobre isso mesmo, assim, sabe? Eu sou uma pessoa particularmente bastante pessimista, assim, sabe? E ler sobre a juventude, ouvir essa juventude, sabe? E me encheu os olhos d'água, assim, sabe? O quanto eles acreditam, quando eles acreditam na luta deles,
e o quanto eles acreditam no que eles estão anunciando, né, em relação à crise ambiental, assim, e aos movimentos deles. Tá, melhorou o resumo. Beijo, Cris. Maciel, o meu capítulo 2, eu confesso que ele foi um dos capítulos que eu mais tive dificuldade, justamente pelo fato de que o foco não são os movimentos, né? O foco são os jovens. Só que não tem como eu falar dos jovens, dos movimentos, sem falar dos movimentos, né? E aí eu sempre ficava nessa de, eu aprofundo mais nisso, eu não aprofundo, eu passo isso por cima, eu não passo, né? O que eu vou aprofundar, o que eu não vou aprofundar, isso realmente foi uma dúvida, assim, e eu agradeço pelas referências que tu sugeriu, que eu acho que a gente pode dar uma analisada, assim, em alguns aprofundamentos, porque realmente quando a gente, vou passar brevemente, vou passar batido, às vezes a gente pode passar por algumas coisas que não precisa, que não é legal passar batido, né? Então, foi bom o seu apontamento, e essa discussão do o que é movimento social, né? Tipo assim, o que eu estou falando sobre movimentos sociais? Muitas vezes a gente acha que está dado mesmo. Então, nessas de, bom, não vou me aprofundar muito nisso porque não é a minha temática principal, mas ajuda na construção daquele plano de fundo, né? Para eu poder falar sobre as juventudes, assim. E o quadro, ele estava no texto, mas eu acho que um desses bate-volta de correção, a gente tirou ele, assim, e aí depois eu até falei para as meninas que durante a apresentação, eu explicando o quadro, eu falei, putz, esse quadro tinha que estar lá no texto, porque esse quadro tá muito bom, sabe? Tipo, e eu vou voltar com ele para a dissertação, porque realmente, assim, o programa é maravilhoso, assim, eu indico para todo mundo que está fazendo análises qualitativas de uma quantidade grande de sujeitos, né, e fontes diferentes e documentos diferentes, porque ele auxilia muito nessa visualização, né, dos conceitos e para a construção das categorias foi fundamental para mim, foi fundamental, né, e foi muito importante, ajudou a deixar a metodologia mais redonda, né, deixou a deixar a metodologia mais certinho. Mas eu acho que era isso mesmo. E muito obrigada pelas contribuições de vocês. É muito bom ter vocês. Eu esperava que esse momento fosse presencial. Todos nós, acho que durante a qualificação esperávamos isso, né? Estava bem no início, assim, da pandemia, mas o café fica para outra hora. Tá bom? Um abraço para vocês. Obrigado, Jaqueline, pela fala, por responder as questões, aí ter dado, né, atenção a cada comentário, cada questão feita. Perguntar à banca, Maciel, Carmen, Najara, se há mais alguma questão ou comentário. Então, gente, assim, antes de a gente passar para outra sala e a gente se ausentar um pouco dessa, fazer um breve comentário, não é de praxe o orientador de se manifestar, mas eu geralmente me manifesto, sou desses, né? Então, assim, dizer que poder ter acompanhado toda essa trajetória da Jaqueline, de tantas outros que tenho acompanhado nesse tempo, principalmente pela passagem que eu tive na FURG, né? Foi, assim, enquanto educador, assim, uma experiência fantástica, né? Pegar, enfim, desde a graduação, acompanhar todo o processo, o interesse, quais eram as questões que perpassavam a Jaqueline naquele momento, lá desde 2017, 2018, e se construindo esse interesse dela em prosseguir no mestrado, e 2019 ingressar no programa, né? E acontecer também, enfim, tudo isso que aconteceu, né? Mas ao mesmo tempo acompanhar esse percurso formativo, acho que é para, assim, e chegar nesse momento hoje para quem trabalha com educação, enfim, que a gente vê que as coisas fazem sentido, né? É uma coisa muito, muito bonita mesmo de se acompanhar, se ver, né? E, enfim, teve todo esse percalço da pandemia, tudo como fazer, indecisões, como orientação também muito complicado, porque a gente fica assim, aciono ou não aciono, falo ou não falo, né? E às vezes também é um lance de, às vezes, de soltar
e voltar e juntar, e vamos lá, não vai. Às vezes também fazer de conta que não está muito aí, mas está ali, sempre antenado, né? É uma caminhada, sempre assim, essa tensão, né? E bastante satisfeito, assim, com os resultados que teve, os comentários aí a partir do trabalho da Jaqueline e tudo, né? E dizer também que nessas dificuldades todas, em meio a essa pandemia, tudo que aconteceu, né? Como é que está a discussão hoje de educação e ciência no Brasil, todos os percalços, né? Sempre tive, digamos assim, orientando, tem Maria orientandas, né? Tem um orientando, né? Sempre muito empenhadas, sempre muito críticas aí, mobilizadas em torno da questão aí pelos seus direitos, né? Pelas questões estarem engajadas nisso, né? E também dizer assim que família faz parte e dizer para a dona Silvia, para o seu Graciano, para a Maria Clara e para o Ícaro que vocês sempre eram pessoas muito presentes nas nossas conversas, né? Vocês são constitutivos também isso hoje e todo o apoio aí, né, para a Jaqueline poder desenvolver o trabalho dela, bastante importante, né, gente? Então, assim, essas as considerações, muito satisfeito por tudo até aqui, mas antes disso a gente vai para a sala, que eu coloquei o link aqui no chat, conversar um pouco sobre a avaliação do trabalho da Jaqueline. Tá bom, gente? Até daqui a pouquinho. No caso, nós, Maciel e Carmen, a gente tem que sair da chamada, para depois nós voltar para essa. Eu vou copiar o link e passo na outra ali. Tá bom, Sérgio. Tá liberado, gente. Os adultos saíram. Parabéns, Jaque! Ai, eu vou chorar. Ai, que bonitinha! Oi, Júpiter! Coisa linda! Alana, sua louca, você chegou no final. Chegou só no final, parabéns, né? Ai, gente, obrigada. Amo vocês. Meu pai e minha irmã estão precisando de crédito, porque eles botaram... Já esperamos você, Ícaro, dia 20 aqui em Porto Alegre. Já vi aí, hein? Ai, gente. Tá vendo? Deixa eu trabalhar ali. Ô, pai, você dá um trabalho, você não pode ficar participando de chamada de vídeo, não. Seu chefe vai te demitir, hein? Cuidado. Hoje tá liberado hoje. Hoje tá liberado? Tá. Já botei a cerveja gelada já. Abraço pra você. Mas eu tenho que Tá sair. bom, pode ir, pai. Eu tenho que sair agora. Tá. Beijo. Se a gente estiver no sul, essa hora é ideal para ver. Uma roletinha russa. A boca chega a secar. Nossa. Ai, gente, loucura. Acabou. Bota a acabou. tua. Bota a tua. Bota a tua quando eu chegar aí, hein? Quero só ver, hein? Ai, que alegria. Nossa, gente, Thaís, minha colega da Biologia da graduação lá de Alfenas. Estou tão feliz de estar na sala, amiga. Ai, que legal, gente. Olha, nossa, parece que saiu um caminhão das minhas costas. Meu Deus do céu. Tirou, saiu. Tirou o caminhão, o ônibus. Saiu mesmo, cometa, né? Tirou tudo agora. Só tem 90 dias agora. Agora é só 90 dias para frente. 90? Eu achei que era 30. Não, eu tô passando por isso. São 90 dias, fica tranquilo. Ai, graça, glória. Depois do carnaval só, então. Brenda, Lorena tá aí também. Oi, todo mundo. E aí, bravinha? Essa aqui tá bravinha, viu? O dia todo tá chorando, bravo. Oh, meu Deus, não fica assim não, Júpiter. A tia chega aí logo, a gente vai fazer umas bagunças. Brava com essa cara todo pouco. Agora deu risada, né? Tava gritando, chorando aqui até agora. Ai, a carinha de mimosa, Eu vou morder essas bochechas, não quero nem saber. Cadê quem mais tá aqui? Cadê minha mãe? Pode falar comigo já. A Gi, beijo, Gi. A Fabíola, do programa, tá todo mundo aí. Ai, gente. É isso.
Parabéns, colega. Não te conheço, mas meus parabéns. Ai, obrigada por assistir, obrigada. Pega um copo d'água lá. Ó, o Walter Mir chegou agora também. Ué, povo doido. Chegou cedo pro final. Quer chocolate? Não, quer chocolate não, eu quero cerveja. Bota a cerveja aí na geladeira. Sextou, sextou. Sextou. Ai, gente, que nervoso. Eita, eu só gelada. Tá bom, obrigada. O Tony ficou aí? O Tony ficou aqui o tempo todo me dando apoio moral. Aqui, beijão pra ti, vou me retirar aqui da atenção das coisas. E já a gente vai se falando aí, beijão pra todo mundo que eu não vejo faz tempo aí, galera Cassineira aí, pro Ícaro também. Logo menos estamos aí. Tá? Logo menos estamos aí. A galera de Floripa agora, né, Elis? Aqui tem hospedagem também, quando quiserem chegar. Aí, viu? Ó, ela fala isso agora, depois ela descobrir que vai todo mundo pra Floripa, ela tá ferrada, entendeu? Ó, vocês ficam sérios aí que eu tô voltando. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Voltamos. Então, pessoal, Jaqueline, vamos ler o parecer da banca. Então, ata de defesa de dissertação 1221 do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental, da FURG, no 10º dia do mês de dezembro de 2021, às 14 horas, realizou-se a 12ª defesa de dissertação do PPGEA, em 2021, nível mestrado, na FURG, de forma virtual, cuja banca, devidamente homologada pela comissão do curso, foi constituída pelos professores pelo professor Sérgio Botton Barcelos, PPGEA FURG, no caso eu, orientador, professora doutora Carmen Janaína Batista Machado, pegante UFPEL e a FASUL, né? Maciel Cover, PPGS, Universidade Federal do Maranhão e Universidade Federal do Norte do Tocantins, e a professora doutora Najara Mendes Garcia, do PPGEA FURG, para a arguição da mestranda Jaqueline de Freitas Pado. Após a apresentação da dissertação intitulada Movimentos Sociais e as Juventudes Rurais no Brasil, uma análise a partir da educação ambiental crítica, e a arguição dos avaliadores seguida de defesa, a banca reuniu-se e considerou esse trabalho aprovado, emitindo o parecer a seguir de que a Jaqueline deve seguir as considerações que a banca fez em relação ao trabalho dela para a versão final, fazer essa observação junto comigo, orientador, e também destacar o mérito do teu trabalho, Jaqueline, trazer à tona a discussão e as pautas e todo esse movimento e essa luta da juventude, das juventudes rurais no Brasil, né, e com indicação, enfim, que o trabalho deve ser publicado, transformado em artigo, enfim, que é um trabalho que tem uma relevância e que merece ser publicado. Então, parabéns, Jaqueline, pela aprovação. Obrigada, Parabéns. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Agora é tomar uma cerveja, né? Sextou. Sextou, né, gente? Parabéns, Jaque. Um abração. Obrigada. Tchau, Um abraço. tchau. Mara. Tchau, Gente, boa tchau. tarde. Satisfação, viu? Tchau, tchau. Mais uma vez, obrigado. Parabéns. Vamos nos falando. Boas festas de final de ano para todos aí. Tchau, gente. O povo foi embora sem foto.